Boa tarde a todos, amigos e companheiros do Instituto Kardecista da Bahia. Sintam-se todos abraçados nesta tarde de sábado, onde iremos refletir sobre o texto Sistemática Ignorância do livro Atitudes Renovadas de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O texto de Joana de Ângeles nos chama a atenção para o nosso relacionamento com Deus. Com tantas experiências anteriores que tivemos nesta e em outras reencarnações, em outras doutrinas religiosas, ainda nos encontramos rasos na compreensão de Deus como suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas, eterno, imutável, soberanamente justo e bom, todo-poderoso, como nos foi apresentado pela equipe de espíritos que coordenaram o trabalho da qualificação espírita há 164 anos. E como também os espíritos nos disseram, ainda temos uma definição limitada, incompleta de Deus, por não conseguir definir o que está acima da nossa inteligência e por pobreza de linguagem, vamos colocando atributos nossos para explicar o nosso relacionamento com a divindade. Daí também, e muitas vezes, o surgimento de um relacionamento supersticioso, atávico, levando-nos a repetidos caminhos equivocados. O texto, Sistemática Ignorância, nos servirá de reflexões em alguns trechos a partir de agora. Acompanhemos o que nos diz a mentora. Vive no inconsciente das massas o conceito falso de que a função da divindade é a de servir sem cessar. Muitas doutrinas religiosas ortodoxas trabalharam o conceito sobre a ideia do servilismo divino como única maneira de fazer-se entender Deus, apresentando-nos um Deus, empunhando um cajado, sentado no trono, Senhor dos exércitos, um Deus que nos aguardava para o dia do juízo final, onde iria separar os bons dos maus e condenando aqueles que não cumpriram seus desígnios para o sofrimento eterno. A mentora continua nos dizendo: no imaginário popular, a única finalidade do Senhor da vida é a de proteger os seus filhos, evitando-lhes sofrimentos e retificando-lhes os caminhos, a fim de que somente facilidades encontrem na terra, desfrutando de prazeres e de júbilos intérminos, como se essa fosse a única finalidade da existência. E muitos ainda consideram injusto o quê? O fato da necessidade de trabalhar em prol do seu próprio avanço espiritual, do seu autoburilamento, do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio crescimento, achando injusto ter que investir no autoconhecimento, como a mentora diz, no imaginário popular. Seria a única finalidade do Senhor da vida a proteção das suas criaturas, evitando que essas criaturas sofressem e ajeitando o caminho para que não houvesse tropeços.
e onde ficaria, então, o esforço do indivíduo em acertar o caminho de acordo com a lei divina. Precisamos, então, retomar a responsabilidade, sempre que se fizer necessário, para os nossos acontecimentos diários a que estamos vinculados e deixar, muitas vezes, de culpar a divindade por aquelas colheitas que nos são indesejadas, prestando atenção e tendo sempre consciência de que toda colheita que fazemos agora no presente é resultado de uma semeadura anterior. E que toda colheita que fizermos no futuro será resultado de uma semeadura do nosso presente. Dentro do texto, encontramos também o seguinte: interrogam surpresos, muitas vezes, porque Deus já não fez tudo perfeito, evitando tanto trabalho, conforme consideram as propostas libertadoras, direcionando palavras sobre o fato de que Deus tudo sabe e tudo conhece, não percebendo também que, além de nós, espíritos encarnados, toda a criação divina está submetida à lei do progresso e à evolução, e que ficar estagnado num determinado degrau somente atrasará a nossa chegada ao ponto a que nos foi garantido. Então, interrogar surpreso, porque Deus já não fez tudo perfeito, seria negar todo o trabalho da criação. A decantada perfeição que gostariam de usufruir não passa, afinal de contas, de um tipo doentio de aposentadoria em relação ao trabalho, de ociosidade dourada, sem dar-se conta da monotonia, da saturação, que logo se lhes instalariam, portadores de inquietações e de desejos que são, alguns deles, exagerados. Aqui eu gostaria de chamar a atenção ao fato de tipo doentio de aposentadoria em relação ao trabalho. Quer dizer, o mínimo de trabalho, o mínimo de esforço possível e querer colher frutos benéficos sem ter o esforço da semeadura, sem ter o trabalho de se cuidar da safra. Precisamos compreender que, para termos frutos, precisamos de um investimento alto, precisamos conhecer o terreno, precisamos escolher as sementes e precisamos de dedicação, amor, zelo, cuidado, para que a semente também não fique pelo caminho. Então, todo esse trabalho é o trabalho correto para uma colheita futura benéfica. Mas aqui a mentora chama a atenção daqueles que ainda estão na ilusão de que não precisamos de tanto trabalho, que o paraíso é aqui e agora. A bênção do trabalho, e aí ela continua nos chamando a atenção, é de alto significado para a felicidade pessoal e geral, por facultar o desenvolvimento dos tesouros que se encontram em germe, a cada qual ensejando alegrias incomparáveis, colocando e chamando a atenção de que é necessário sim trabalhar e que esse trabalho é uma tarefa individual, pessoal, intransferível. Todos os instrumentos nos foram dados, nos estão conosco, já temos em nós, em germe, todas as qualidades necessárias, precisam ser desenvolvidas, precisam ser cultivadas, aprimoradas. Tudo já está latente dentro de nós, mas precisamos cuidar desse trabalho incessante. E mesmo no tempo de Jesus, haviam aqueles que queriam colher sem ter o trabalho de semear, de plantar, de cultivar, que queriam apenas receber os benefícios. E muitos de nós ainda estamos nesse contexto.
querendo ter somente a colheita benéfica, sem ter o trabalho de semear, de cultivar, de cuidar, sem ter a labuta diária do autoaprimoramento, fazendo a comparação da lavoura com a necessidade espiritual individual de cada um de se auto-melhorar para que se tenha, então, uma sociedade mais justa, com mais entendimento, mais compreensão e mais amorosidade. E, no caso, deixar de recorrer sempre aos préstimos da divindade para solucionar nossos problemas gratuitamente, sem o nosso esforço pessoal, delegando apenas à divindade a solução de tudo e ficando de braços cruzados diante da existência, diante dos fatos. Necessário se faz perceber que somos herdeiros de nós mesmos e precisamos também assumir a responsabilidade de nossos atos, deixando de agir assim como crianças. Porque quando éramos crianças, biologicamente falando, nossos pais respondiam por nós. Eles que assumiam as nossas responsabilidades, permitindo o avanço, com o aprendizado, para que esse aprendizado aconteça em todas as etapas que se fazem necessárias. Precisamos, sim, sair do estágio de crianças espirituais para poder avançar e sermos mais senhores de nós mesmos, no sentido de responsáveis pela nossa conduta e assim podermos fazer escolhas mais convenientes com a proposta maior que é a do Evangelho de Jesus. É importante estarmos prontos, maduros, para enfrentar as dificuldades, para reorganizar a existência diante dessas dificuldades e de todos aqueles fatos que nos são difíceis, que nos são colocados em prova ou em expiação, ter a lucidez suficiente para reconhecer essa realidade, reconhecer que somos os únicos responsáveis por nossas escolhas, por nossas decisões, pensamentos e por tudo que precisamos fazer para avançar. Precisamos ter, então, essa consciência da necessidade de avançarmos e deixarmos de sermos crianças espirituais para sermos já jovens, no sentido de termos autonomia diante de Deus, da criação, das leis divinas. E a consciência de que somos responsáveis pelo caminho que escolhemos. Não ficar esperando por soluções fáceis, mas perceber a lógica de encadeamento de todos os fatos. E não ficar também reclamando eternamente diante dos problemas, mas procurar ressignificar os fatos, criando novas estratégias de soluções e de enfrentamento. Estamos nesse momento, por exemplo, diante de uma pandemia, onde todos precisamos criar novas estratégias de enfrentamento, onde precisamos deixar de ser crianças mimadas espiritualmente falando e nos preocupar com o outro que está conosco a caminho. É uma prova, sim, é uma prova, onde todos teremos e devemos colocar as nossas virtudes em ação, escolhendo da melhor maneira o caminho para chegarmos juntos ao final deste momento de tanta dor e sofrimento. A mentora continua da seguinte maneira: já ao tempo de Jesus, encontramos esse grupo de beneficiários de seu amor, descuidados do seu próprio processo de evolução, recorrendo sem cessar aos préstimos do Senhor na solução dos problemas que eles diziam a respeito. E percebemos também
que não está diferente no tempo atual. Recorriam-lhe à ajuda, suplicando não orientação, mas solução fácil. Claro que sempre favorável aos seus interesses chãos. E quantos de nós ainda estamos neste nível, procurando soluções fáceis, caminhos fáceis para as nossas dificuldades momentâneas, sem perceber que estamos aqui sim para aprender, porque a Terra também é um lugar de aprendizado para nós espíritos enquanto estamos encarnados. Diante de uma dessas situações, Jesus interrogou os discutidores, preocupado: quem dentre vós me elegeu como juiz de vossas causas? Desta maneira, Jesus vem mostrar também que todas essas paixões, essas mesquinharias que nos envolvem, não são compatíveis com a sua proposta de reino. Porque ele diz: o meu reino não é deste mundo. Todas as banalidades da vida material são perecíveis, vão desaparecer, pois a verdadeira vida é a vida do espírito. E tudo que está vinculado à matéria é perecível. Muitas vezes passamos a nossa existência tentando negociar sempre com a divindade as nossas ações, os nossos problemas, dando justificativas impróprias, os nossos pensamentos indevidos, tentando justificar o nosso caminho equivocado pelo fato de dizermos sempre: não somos espíritos ainda perfeitos. Perfeito só o Mestre, sim, perfeito só o Mestre, mas nos foi confiado uma oportunidade divina de estarmos aqui reencarnados, porque a reencarnação, nesse sentido, é uma bênção, para retomarmos o caminho com aqueles que precisamos para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento, e, através do esforço, do trabalho incessante, do reconhecimento das nossas imperfeições, mas desse esforço também de autossuperação, conseguirmos avançar enquanto espíritos que somos. Então, mesmo ainda perfectíveis, temos dentro de nós todas as potencialidades para a perfeição, porque o próprio Jesus nos disse que seremos um dia perfeitos e poderemos ser como ele é, e poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, não podemos nos deter ao fato de sermos ainda perfectíveis. Não podemos usar essa desculpa que perfeito só o Cristo e deixar de lado esse esforço para o nosso autoburilamento em prol da nossa autoperfeição, que será também a perfeição de toda a sociedade que estamos inseridos. A mentora continua nos dizendo: o suave cantor Galileu, compreendendo a pobreza espiritual daqueles que o seguiam, primeiro falava-lhes a respeito do reino de Deus, oferecia-lhes diretrizes para a autoconquista, para a harmonia interior, para melhor suportar as vicissitudes do processo evolutivo, mas não se excusava de atender às suas necessidades depuradoras. Joana de Ângeles nos lembrando que Jesus sempre atendia a todos aqueles que estavam no caminho junto com ele e entendia o processo de cada um individualmente, compreendendo, como ela mesma diz, a pobreza espiritual daqueles que o seguiam, a nossa própria pobreza espiritual, nós hoje, espíritos encarnados no planeta Terra, em 2021,
as nossas dificuldades ainda de sermos melhores, as nossas dificuldades de compreendermos as lições evangélicas, as nossas dificuldades de amar, de perdoar. Mas mesmo assim, como ela diz e nos lembra, ele, o mestre, falava e continua nos falando sobre o reino, de como chegar até o reino e oferecendo a cada um de nós as diretrizes para essa conquista. Por quê? Essa conquista depende, primeiramente, dessa harmonia interior individual, para suportar todas essas vicissitudes do processo evolutivo, para que possamos adentrar a essa autossuperação e, finalmente, adentrar ao reino de Deus. Jesus nos oferece um manancial de orientações para uma vida nova, em plenitude com Deus. Jesus acolhe sempre, acolhe e cuida de cada um, sempre demonstrando amor, zelo e compreensão ao momento e ao processo de cada um, como cada um se apresenta, não deixando de socorrer sempre que necessário. A mentora continua no texto. Terminada as exposições sublimes, ei-lo limpando feridas, restituindo a visão, recuperando a audição, desenrolando línguas hirtas, devolvendo o movimento aos membros atrofiados, socorrendo. Quer dizer, além de oferecer o caminho, a diretriz para cada um chegar até Deus, ele cuida o que se faz imediatamente necessário, o que cada um necessita ser cuidado, o que cada um de nós necessitamos agora, nesse momento presente. Ele está cuidando. Basta que tenhamos abertos os acessos para que Jesus trate em nós as feridas, para que Jesus consiga acessar o nosso coração. Além de oferecer, como eu disse, esse manancial de orientações, ele socorre onde se faz necessário, no ponto de dificuldade de cada indivíduo. E Jesus continua nos socorrendo. Mas precisamos nós estarmos conectados e envolvidos com a sua proposta. E é este o grande convite, de estarmos conectados, prestando atenção e atentos a este chamado. Estar atento ao seu apelo, a essa sua proposta regeneradora, a perceber a providência divina na nossa existência, em nossos dias, principalmente nos dias atuais. Quanto nós já conseguimos perceber? Quanto nós já conseguimos perceber da providência divina em nossa existência, no momento presente? Como nós conseguimos ter certeza do amparo de Deus? Será que temos certeza desse amparo? Ou ainda estamos com aquela ideia equivocada do Deus, Senhor dos Exércitos, julgador, que está para condenar uns e socorrer os bons? Ou ainda estamos paralisados e vitimizados diante dos acontecimentos? Ou nos fazendo gratuitamente sempre de vítimas, de que não temos condições ainda, de que não estamos prontos, arranjando desculpas intermináveis para adentrarmos as verdades do Evangelho. Quantas aflições incompreendidas e mal resolvidas, porque somos teimosos e intransigentes. Quantas vezes culpamos os outros
por nossas incoerências e nossos equívocos? Será que já paramos para analisar essas coisas? Quanta dificuldade há ainda em reconhecer como estamos, o que somos, como pensamos, até de admitir que fizemos determinada coisa. Quantas vezes ainda repetimos o mesmo caminho ou ainda repetimos erros ancestrais e novamente nos encontramos mergulhados em aflições. Isto porque, diz a mentora, a causa das angústias e mazelas humanas encontra-se no interior, no ser profundo e não na superfície, na qual aparecem os efeitos perturbadores dos desequilíbrios. Chamando a atenção que tudo está dentro de nós, no nosso eu profundo, e não na superfície. Na superfície aparece apenas o quê? A consequência, o fato. E a origem de tudo está onde? No nosso eu profundo. Isso constitui ainda motivo de atraso espiritual para todos nós. E assim, vamos ficando mal acostumados e evitamos o esforço para a transformação moral, permanecendo muitas vezes com os mesmos velhos hábitos que comprometem negativamente. E inúmeras vezes esperamos sim por milagres repentinos para resolver questões que só dependem de nós, que só dependem de um investimento profundo em autoconhecimento, autoperdão e autoamor. Então, por isso que Joana de Ângeles sempre nos chama a atenção para a necessidade desse processo de autoconhecimento. A partir do autoconhecimento vem o fato de admitir como estamos e da necessidade de adentrarmos a outros caminhos. A ascensão é esforço individual, intransferível, e que o pastor de ovelhas aponta os rumos, a fim de que todos alcancem o aprisco a esforço pessoal. A iluminação é meta que todos devem alcançar a esforço pessoal. A bênção, ou seja, a paz é bênção que somente pode ser fruída após as lutas por adquiri-la, chamando a atenção novamente do esforço pessoal e que esse esforço é intransferível. E o bom pastor é aquele que cuida de todas as ovelhas. Como o próprio Evangelho nos disse, ele volta para buscar aquela ovelha que estava perdida, porque não pode ninguém ficar para trás. Todos precisam estar juntos, avançando juntos, mesmo estando cada um vivenciando um momento diferenciado ou num estágio diferenciado, mas a responsabilidade também é da coletividade. Temos essa responsabilidade conosco, com o nosso aprimoramento, com nossas tarefas, nossos pensamentos, mas que vão repercutir também na coletividade, como já foi dito e refletido anteriormente, porque todos devem alcançar o aprisco, mas com o esforço pessoal. Jesus sempre recomendou esse caminho, o caminho do esforço, para que a gente não retorne ao erro, dando-nos sempre a oportunidade dessa retomada do caminho. Todas as vezes que Jesus estava diante daqueles que vinham lhe pedir cura, que vinham lhe pedir uma nova oportunidade, ele fazia essa sugestão: retorne, mas não tornes a pecar. Foi isso que ele disse para a mulher adúltera, que tinha sido levada para o apedrejamento, de acordo com a lei de Moisés, que dizia que qualquer mulher que fosse pega em adultério poderia ser apedrejada em praça pública. E como estavam ali tentando ver o que Jesus iria dizer,
Jesus faz aquele questionamento que nós nunca esquecemos. Quem dentre vós não tem pecado? Vá, atira a primeira pedra, fazendo com que cada um refletisse. E depois, estando ele sozinho diante dela, ele pergunta: cadê aqueles que estavam te julgando? E não tinha mais ninguém, só tinha ele e ela. E ela diz: já foram embora, Senhor, mestre. Jesus diz: volta também você para a tua casa, volta também você para a tua lida, para a tua vida, mas volta diferente. Ele diz o que no final do texto? Eu também não vou te condenar, mas não tornes a pecar. E a grande recomendação é essa, de reforma íntima. Esse convite que é lançado para todos nós, todos os dias, de reforma interior, essa reforma íntima que a doutrina espírita nos convida, no século XXI, para adentrarmos a um mundo de regeneração com dignidade, para sermos dignos de sentarmos à mesa do banquete celestial, para sermos dignos de estarmos com o convite para a grande festa do reino. Precisamos primeiro querer fazer esta reforma interior, dentro do que nos é possível, e fazer um esforço maior para conseguirmos aquilo que ainda está difícil, mas que somos capazes sim, porque somos espíritos imortais, porque nos foi garantido chegarmos ao estado de espíritos puro, como o próprio Mestre. E ele nos dá todo o roteiro, todo o caminho, todas as palavras necessárias, todas as lições, para refletirmos sobre nossa conduta com aqueles que conosco estão, seja na família, seja no trabalho, na sociedade de modo geral, para refletirmos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações, o que já podemos fazer de bem, que continuemos, o que ainda não conseguimos, que melhoremos. E aqui fica a nossa reflexão para a tarde de hoje. O texto Sistemática Ignorância. Quando ainda continuamos insistindo nesta ignorância que já poderíamos deixar para trás enquanto espíritos que somos. Adentrando então ao conhecimento iluminado das palavras de Jesus, sempre, todos os dias, em todos os momentos, e tentando seguir de maneira coerente ao seu maior ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós nos amamos. Mas para isso precisamos sempre estar fazendo esse processo para dentro de nós mesmos. Amar-se primeiro, para depois lançar-se ao amor para com o outro. Mas amar-se de uma maneira cuidadosa, não cultivando em nós a pena, a culpa, mas sim o alto perdão, o alto amor, para depois nos lançarmos para o outro com o perdão e o amor verdadeiro. Que tenhamos todos nós momentos benéficos de reflexões e que possamos avançar sempre que possível em prol do mundo de regeneração. Que assim seja.